Boa noite, pessoal. Iniciar aí o nosso conteúdo, né, para mostrar para vocês como funciona a questão do seno e do cosseno, né, dentro de um círculo trigonométrico. A gente vou iniciar aqui nessa tabelinha. A gente lembra dessa tabelinha? Quando a gente estudou lá, a gente lembra que o seno de 30 vale meio, não é isso? Ou a gente completa aquela tabelinha, tem um macetinho, né? A gente coloca aqui 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Todo mundo sobre 2. Todo mundo divide por 2. Raiz no 2 e raiz no 3. Então aqui tem raiz, aqui tem raiz, aqui tem raiz e aqui tem raiz. Então aqui você tem esses valores. O seno de 30 graus vale meio. O seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. A título de curiosidade, eu vou colocar aqui esses valores. O meio, ele é a mesma coisa que 0,5, né? 0,5, né? O raiz de 2 sobre 2, se você pegar uma calculadora, você vai ver que isso aqui vai dar aproximadamente 0,7. Né? A raiz de 2 é 1,41, divide por 2, 0,7 aproximadamente. E o raiz de 3, 1,78 dividido por 2, isso aqui dá 0,86 aproximadamente. Né? Eu estou colocando esses valores aqui, né? Você não precisa saber, né, decorar isso não, só para você visualizar e entender melhor o que eu quero aqui. Nesse desenho que nós temos aqui, né, eu tenho aqui, esse ângulo poderia ser qualquer um, tá? Mas eu vou botar aqui como se esse ângulo fosse de 60 graus, porque ele estaria mais ou menos, né? Aqui está o 0, aqui está o 90, né? Então aqui, se eu dividir esse pedaço aqui em 30, 60, 90, então mais ou menos ali é próximo de 30, né? Ok? Então, eu vou considerar como se fosse 60. Poderia ser um ângulo qualquer, poderia ser o de 30, né? Só que o triângulo seria outro aqui. Mas eu quero usar esse triângulo que aqui está. Então, eu vou considerar que ele seja o ângulo de 60. Eu vou dar uma ampliada aqui para poder melhorar. A gente sabe que o seno de 60, ele vale raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, eu disse ali que vale 0,86. Aonde ficaria isso na figura? Né? Esse tamanho aqui, que vale 0,86. A gente costuma dizer que é a projeção dele no eixo Y. O eixo Y que eu denotei aqui, ele está associado ao seno. A gente vai ver depois que o eixo X está associado ao cosseno, mas depois eu vou falar sobre o seno. Então, o eixo Y, ou seja, se eu projeto, né, uma vez que eu tenho esse ângulo de 60 graus, se eu projeto aqui paralelo a esse ponto máximo aqui, eu projeto aqui no eixo Y esse tamanho. Esse tamanho ele vale 0,86, ou seja, raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,86. Por que né, geralmente a gente usa o raiz de 3 sobre 2, mas por que eu estou falando do 0,86? Só para vocês verem. Lembra quando eu falei do círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico ele é um círculo que tem raio 1. Então, daqui até aqui mede 1. Daqui até aqui em cima mede 1. Né? Então, ou seja, o todo aqui, você pode ver que daqui aqui ele está quase chegando aqui em cima. Falta um pouquinho, né? Esse tamanho é o que a gente fala que é o seno de 60, que vale raiz de 3 sobre 2. Tá certo? E o que é o cosseno de 60? O cosseno de 60 já é a projeção que ele faz aqui no eixo X. E esse tamanho aqui embaixo. Né? O cosseno de 60 ele vale meio, que é 0,5. Então, significa que esse pedaço vale 0,5. Né? Então, aqui eu projeto, deixa eu botar aqui de outra cor, vou botar um branco aqui só para poder aparecer. Né? Esse tamanho aqui, ele vale raiz,
ó, meio, né? Esse tamanho vale meio, ou 0,5, né? Ou seja, esse tamanho vale meio, tá? Então, o cosseno é essa projeção. Esse é o eixo x, que a gente fala que é o eixo do cosseno, tá? Cosseno se escreve com 2c, mas a gente bota aqui cosseno só para a gente lembrar que o cosseno é o do eixo x e o seno é do eixo y, tá? E, igualmente, né, eu poderia pensar um outro círculo trigonométrico qualquer, tá? Poder pegar, deixa eu pegar esse aqui em cima, né? Por exemplo, né, se eu pegasse aqui nesse círculo trigonométrico, vamos pegar o 45. O 45 na nossa tabela, a gente sabe que o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 também vale raiz de 2 sobre 2. Observa, o cosseno a gente olha no eixo x e o seno no eixo y, né? O cosseno é a projeção que ele vai fazer aqui, ó. Esse tamanho aqui é que é o tamanho do cosseno. Então, o cosseno do 45, ele vale, esse tamanho vale raiz de 2 sobre 2. Observa que se eu pegasse no 60, igual a gente estava fazendo embaixo, o cosseno de 60, ele valia meio, né? Que daqui até aqui valia meio. Mas eu não vou fazer aqui para não embolar, tá? Deixar ali o 45. Agora, se eu quiser fazer o seno de 45. O seno de 45 é a projeção que ele vai fazer no eixo y. O eixo y é o eixo do seno. Então, a projeção que ele faz vai dar esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui também vale raiz de 2 sobre 2. Né? Se você observar aqui o seno e o cosseno de 45, como esse lado mede 1, né? E você forma aqui um quadrado, né? Você vê um ângulo de 45, você forma exatamente um quadrado. Por isso que tanto o seno quanto o cosseno de 45, ele vale 1 unidade, certo? Se vocês quiserem dar uma pausada aí para poder ver, eu vou apagar aqui para mostrar para vocês se fosse o 30, né? Por exemplo, se eu quisesse o seno de 30. O seno de 30 é a projeção que ele faz no eixo y, que é o eixo do seno. Então, o seno de 30 é esse tamanho aqui. Se eu só olhar na tabela lá embaixo, o seno de 30 vale meio, né? Se você ver, esse tamanho aqui é meio. Observa que daqui até aqui mede 1 unidade. Você vê que ele, com um ângulo de 30 graus, né, esse desenho está mais bem feito, e ele fica exatamente no meio. Daqui até aqui, ele tem um tamanho exatamente de meio. E o cosseno de 30? O cosseno de 30, ele vai vir para cá, ó. O cosseno é no eixo do x. Então, o cosseno de 30 é esse tamanho aqui que ele projeta aqui, né? O cosseno de 30, ele vale raiz de 3 sobre 2. Esse 2 aqui não está fazendo nada aqui não, certo? Então, esse tamanho é raiz de 3 sobre 2. Né? Então, você pode ver que você tem uma constante crescente. Ó. Se você pegar aqui no cosseno, ó, o cosseno de 60 é meio, que é esse tamanho. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, aumenta. E o cosseno de 30, ele vale 60, certo? É raiz de 3 sobre 2, que é 0,86. Vai chegando aqui. E já o seno, você analisa ele no eixo isso. O seno de 30, esse tamanho aqui que é meio, né? O seno de 45 já seria esse tamanho aqui, né? Viria até aqui em cima. E o seno de 60 viria até mais em cima, né? O outro é raiz de 2 sobre 2 e o outro seria raiz de 3 sobre 2, que é 0,86. Ou seja, um estaria aqui no 0,5, o outro viria até o 0,7 e o outro viria até o 0,86, né? O seno vai aumentando. Né? Aqui é interessante para você ver, né, que se você quiser, por exemplo, ângulos tipo seno de 90, quanto vale o seno de 90? Você observa que o seno de 30 ele vale isso, o seno de
45 vale raiz de 2 sobre 2, que vai aumentando. O seno de 60, né? Raiz de 2 sobre coisa. À medida que eu vou chegando aqui, meu seno vai aumentando. Quando eu chegar no 90, o meu seno vai valer 1. Então, o seno de 90 ele vale 1. E já o cosseno, ele faria um processo justamente ao contrário, né, na questão do coisa. O cosseno de 30, ele vale aqui 0,86, certo? Se eu chego... ele está lá no 0,86. Se eu venho para 45, o meu cosseno, o que acontece? Ele diminui. Ele estava aqui, né? Ele vem para cá. Se eu for no 60, o meu cosseno diminui mais ainda. Ele estava aqui, veio para cá, né? Lembrando que aqui está o 0, aqui está 1. Então, se eu andar para lá, o meu cosseno vai fazer o quê? Ele vai ficando cada vez menor. Quando eu chegar no 90, o cosseno não vai valer nada. Então, posso falar que o cosseno de 90, ele vale 0. Né? Ele não vale nada. Bom, mas vamos lá. Primeiro aqui, né, para visualizar, né, vocês vão fazendo com calma, copie isso no caderno. Agora eu vou passar para frente. Eu quero fazer um exemplo para vocês. Suponha que eu quisesse fazer aqui o seno de 150. Como é que eu vou fazer para encontrar o seno de 150? Ora, a primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte: o 150 ele é um correspondente do 30, por isso que é importante você saber esses correspondentes, porque esse ângulo é de 30 graus e esse ângulo é 30 graus, não é isso? 180 mais 30, 150 mais 30 chega no 180. Observa o seguinte, a gente conhece o seno de 30 que vale meio. O seno de 30 lá da tabelinha a gente sabe que ele vale meio. A projeção do seno de 30 é esse tamanho aqui, correto? O seno de 30 vale meio. A gente sabe que ele vale meio, não é isso? Se eu pegar o seno de 150, também é a projeção que ele faz no eixo y, porque o eixo y é o eixo do seno. A projeção que ele faz aqui é o mesmo tamanho do seno de 30. Então, eu posso falar que o seno de 150 é igual ao seno de 30, que é igual a meio. Entendeu? Eles têm aqui a mesma figura, tá? Ele tem o mesmo tamanho. Agora, se eu faço para vocês assim, e o cosseno de 30? Ora, o cosseno de 150. Se eu quisesse encontrar agora o cosseno de 150. O cosseno de 150, se eu projeto aqui o cosseno de 30, né, a gente sabe que o cosseno de 30 é esse tamanho que vale aqui, que é, né, lá da tabelinha, o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2, ok? Então, esse tamanho vale raiz de 3 sobre 2. O 150, se eu projetar aqui, você observa que a gente tem o mesmo triângulo, né? Pegando aqui, a gente tem o mesmo triângulo aqui, é o mesmo triângulo que vai se formar lá. A projeção dele, o cosseno dele vai ser aqui. Porém, agora nós temos uma diferença. Esse tamanho é o mesmo. Daqui até aqui vale 0 raiz de 3 sobre 2 também. Só que é o seguinte, aqui está a origem, aqui está um 1, né, que vai unitário, aqui está o menos 1, né, aqui no plano cartesiano XY. A origem para cá positivo, tá o 1 para lá negativo. Então, significa que vale menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a gente diz que o seno de 150 é igual a menos, o cosseno de 150 é igual a menos o cosseno de 30, ou seja, menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, é o cosseno de 30, porém com o sinal trocado, porque um está indo para um lado e o outro está indo para o outro. Correto? Outro exemplo. Agora, eu quero que a gente calcule o seno de 225 e o cosseno de 225 também. Então, vamos lá.
Vou começar pelo seno. 225, né? Tá até de laranja, ele é um correspondente do 45. Esse ângulo aqui de 45, esse ângulo de 45, né? Porque 225 é 180 mais 45. Né? A gente pega sempre referência aos ângulos do primeiro quadrante, que são os ângulos que a gente conhece naquela tabela, 30, 45 e 60. Tá, observa o seguinte, o seno de 45 é essa projeção que ele faz aqui, certo? É essa projeção, que vale, a gente sabe que vale raiz de 2 sobre 2, que é o tamanho do seno aqui. Já o seno que a gente quer, que é o de 225, é essa projeção que ele faz aqui embaixo, que também vale a raiz de 2 sobre 2. Porém, aqui ele está indo para o sentido positivo, aqui ele está vindo para o sentido negativo. Então, esse valor que vai valer menos raiz de 2 sobre 2, porque ele está indo para negativo. É o mesmo tamanho daquele. Se você observar, esses triângulos aqui são iguais, né? Esse tamanho é o mesmo desse, porém, sentido contrário. Esse está indo para o lado positivo e esse está vindo para o lado negativo. Então, eu falo que o seno de 225 é igual a menos o seno de 45. Esse menos significa com um sinal trocado, né? Ou seja, ele vale menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Menos significa que ele está indo para o lado contrário. Enquanto o seno de 45 está vindo para cá, o outro está vindo para o sentido negativo. Vamos ao cosseno de 45, ou de 225. O cosseno de 45, eu já tinha feito lá no exemplo, é esse tamanho que tem aqui, que ele vale raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 225 é esse que está aqui, porém, que também vai valer raiz de 2 sobre 2, só que, como esse aqui está vindo para o lado positivo de x, esse aqui está indo para o lado negativo. Então, digo que o cosseno de 225 é igual a menos o cosseno de 45, que vale menos raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Porque o cosseno do 45 está indo para cá, para o lado positivo do x, e o outro está indo para o lado negativo. Tá? Então, eles têm o mesmo tamanho, né? De novo, né? Observando que é isso, ó. Quando a gente pegou o 30, a gente pegou o correspondente. Quando a gente queria saber do 150, a gente usou o 30, que é o correspondente dele. Os de verde são os correspondentes, os de laranja são os correspondentes, e os de roxo são os correspondentes. Tá? Então, por isso que a gente pegou o 45, porque o 45 é o correspondente no primeiro quadrante do 225. Um exemplo agora no terceiro quadrante. Vamos supor que eu quisesse calcular o seno de 300 e o cosseno de 300, tá? Agora, começar pelo seno de 300, lembrando que o 300 ele corresponde ao 60. Esse ângulo aqui é o mesmo desse, 60 graus, tá? Então, até de roxo aqui no meu desenho. Então, vamos lá. Quanto vale o seno do 300? O seno do 300 é esse tamanho aqui. Né? É esse tamanho, que é o que ele projeta no eixo Y, que é o eixo do seno. Quanto vale esse tamanho? Eu vou pegar o que eu conheço, que é o seno de 60. O seno de 60, lá da nossa tabelinha, a gente sabe que ele vale raiz de 3 sobre 2. Então, significa que esse tamanho vale raiz de 3 sobre 2. Então, esse tamanho daqui, ele também vale raiz de 3 sobre 2. Só que esse está indo para o lado positivo. Esse está vindo para baixo, que é o lado negativo. Então, aqui vale menos raiz de 3 sobre 2. Um seno de 60, ele tem um sinal trocado ao seno de 60. Ele é menos o 60, então ele vale menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 300? Bom, o cosseno de 300 é a projeção que ela faz aqui, no eixo X, que é o eixo do cosseno, né?
o eixo do cosseno. Então, aqui, esse tamanho é o tamanho do cosseno de 300. Qual tamanho é esse? Bom, aí você pega o de 60 que você conhece, que é o mesmo do de 60. Tanto o cosseno de 300 quanto o cosseno de 60 tem o mesmo tamanho e agora eles têm o mesmo sentido. Os dois estão vindo para o lado positivo. Então, posso falar que o cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60, né? Até pelo tamanho aqui, você vê que ele vale meio, né? Pode olhar na tabelinha lá. Beleza? Agora eu vou deixar uns exercícios para vocês treinarem, né? Para depois a gente continuar o conteúdo.